matéria, então, e começar a falar um pouquinho de sistema endócrino. Para mim, em termos de anatomofisiologia, é um dos sistemas mais importantes que nós temos no corpo humano, visto que a ação, dessas glândulas, a secreção de substâncias dessas glândulas vão estar atuando basicamente em todo o funcionamento do organismo, regulando, a ação de outros órgãos, e é muito fantástico o estudo do sistema endócrino, o entendimento, desse sistema, a relação desse sistema com outros sistemas e o funcionamento total do organismo ele está vinculado à ação glandular. Então vamos tentar entender, ter um pouquinho de texto, mas de uma forma bem simples e clara, com o que se resume quando a gente fala em sistema endócrino. Quando eu falo em sistema endócrino, eu estou falando de uma relação muito estreita do sistema nervoso com glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que são capazes de secretar algumas substâncias, muitas vezes hormônios, neurotransmissores, enfim, que vão estar atuando através da corrente sanguínea em outros órgãos. Então nós temos o sistema nervoso e as glândulas endócrinas como os principais mecanismos de comunicação e coordenação do corpo humano. Vamos entender que nós temos, por exemplo, os órgãos como substâncias materiais, maciças, com formas específicas, apresentando uma morfologia, apresentando uma funcionalidade vinculada a um sistema. E eu tenho também uma ação, vamos dizer, quase que não material, uma ação de estímulos nervosos e ação bioquímicas que são essenciais para o funcionamento dessas estruturas. Então eu costumo comparar muito, gente, as estruturas, o corpo material, como, vamos entender assim, o hardware, as peças. E a ação das glândulas e a ação do sistema nervoso como software do corpo humano. São os programas, a execução dos programas. E uma relação logicamente íntima entre essas duas estruturas. Bom, tanto o sistema nervoso como a ação glandular vai regular quase todos os sistemas do organismo. Embora o sistema nervoso e o sistema endócrino também trabalham associados, eles possuem várias diferenças. Tem situações onde eu tenho ação, por exemplo, do sistema nervoso, especificamente falando numa questão, por exemplo, mecânica, uma questão musculoesquelética, uma ação de contração, relaxamento, de tônus muscular. E eu tenho também uma ação do sistema nervoso que pode ser vinculada a um funcionamento de um órgão abdominal, do intestino, do estômago, mantendo esse órgão dentro de uma funcionalidade adequada. O sistema nervoso ele se comunica através de sinais elétricos chamados de impulsos nervosos. Esses impulsos são responsáveis por transmitir a informação e realizar geralmente efeitos de curta duração. E não só transmitir essa informação, como também levar o feedback, a resposta dessas informações. O sistema endócrino já faz a comunicação através de sinais químicos ou bioquímicos, através de substâncias que a gente denomina como hormônios. Então o sistema endócrino ele responde mais lentamente e normalmente com efeitos mais prolongados e duradouros. É formado então o sistema endócrino por glândulas endócrinas que são responsáveis por produção de hormônios. Essas glândulas, elas são glândulas que não têm ductos ou canais, isto é, secretam hormônios diretamente no interior dos capilares sanguíneos. O que difere, por exemplo, a vesícula biliar de uma outra glândula? Porque a vesícula também é denominada uma glândula.
ela possui ductos. Nós acabamos de ver, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas ele tem uma ação no sistema endócrino que ele vai estar produzindo, por exemplo, um hormônio que vai estar descarregando diretamente na corrente sanguínea. E ele tem uma ação também que participa do sistema digestório, onde ele vai estar liberando substâncias no trato gastrointestinal, especificamente no início do intestino delgado. Então, só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala em glândulas endócrinas, são glândulas que não têm canais. Essas glândulas liberam esses hormônios nos capilares sanguíneos que envolvem elas mesmas. Então, o sistema endócrino ele produz efeitos por meio da secreção desses hormônios. São mensageiros químicos que influenciam ou controlam as atividades de outros tecidos e outros órgãos. Imaginem vocês, eu tenho, por exemplo, a acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina, várias substâncias bioquímicas, né, que ao estar na corrente sanguínea, elas vão estar desempenhando efeitos em situações distantes da onde foram produzidas, né, em órgãos e tecidos específicos para determinadas substâncias. A maioria desses hormônios, esses hormônios são transportados pelo sangue, né, exercendo efeitos, como acabei de falar, em regiões distintas. Isso é importante, pessoal. Esse slide aqui é um slide que eu gostaria que vocês dessem um print, gravassem, porque isso é importante, cai na prova. As principais glândulas endócrinas são a hipófise, a glândula tireoide, as paratireoides, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, as gônadas, quando eu falo gônadas são os ovários e os testículos, o timo e a glândula pineal. Ressalva, né, vamos fazer um parênteses aqui e entender direito isso. Estou falando das principais glândulas endócrinas. Então, reforçando, o que são glândulas endócrinas? São glândulas que secretam hormônios e que são liberados somente na corrente sanguínea. Essas glândulas não possuem canais ou ductos que vão estar liberando esses hormônios em outros órgãos, em outras regiões a não ser no sangue. Então eu tenho a hipófise, a glândula tireoide, paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, porque ele produz, né, um hormônio que vai estar caindo diretamente na corrente sanguínea, o pâncreas, as gônadas, o timo e a glândula pineal. Essas são as 8 principais glândulas endócrinas que nós temos no organismo. Aqui a figura demonstrando a localização de cada uma. Então vejam vocês que eu tenho a glândula pineal bem na região, né, do sistema nervoso central. Eu tenho aqui na região do hipotálamo a hipófise. Eu tenho a tireoide na região do pescoço, né? Antigamente a gente via falar muito naquela doença do bócio, onde eu tenho um hipertiroidismo, um aumento exagerado dessa glândula, chegando até realmente o paciente apresentar um pescoço avolumado. O timo, bem aqui na região anterior do externo, né? Atrás do externo. O pâncreas, localização do pâncreas, ó. As suprarrenais e, no caso, os ovários, aqui uma figura feminina, e os testículos, no caso de um organismo masculino. Bom, falando um pouquinho de cada uma delas agora, nós vamos começar a falar da hipófise. A hipófise é uma pequena glândula, né, um corpo ovoide de tamanho semelhante a uma ervilha, imaginem vocês, é muito pequenininha, também conhecida como glândula pituitária. Gente, seria o chip, né? Seria, imaginem vocês, aquele cartão de memória, aquele chip que contém muitas informações. Essas características de coloração, por exemplo, cinza avermelhado, medindo 12 milímetros de diâmetro, né? É muito pequeno, tamanho de uma ervilha. Agora, localização. Está localizada abaixo do hipotálamo, posteriormente ao quiasma óptico. Quiasma óptico é uma região que nós temos no sistema nervoso central próximo ao hipotálamo, em uma depressão em forma de célula do osso esfenoide, denominada de fossa hipofisária. Então a hipófise ela fica localizada na fossa hipofisária, né, próxima a esse osso esfenoide e logo abaixo do hipotálamo. Essa é a localização anatômica da hipófise.
olha lá, é coberta superiormente pelo diafragma de célula circular e da dura mater, que é uma membrana. Esses nomes não confundam o músculo diafragma que nós temos no abdômen com diafragma da célula, que é outra situação que nós temos lá no hipotálamo. A hipófise, né, está fixada à superfície inferior do hipotálamo por uma curta haste denominada de infundíbulo. Esses nomes eu não vejo tanta necessidade de vocês estarem guardando e dominando. Mas assim, a localização, né, vamos falar generalizada, vocês têm que entender, por exemplo, onde que está a hipófise se localiza, né, no hipotálamo, né, na região do sistema nervoso central. A hipófise, agora isso é muito importante, ela possui duas partes, uma anterior, que a gente denomina de adenohipófise, e outra posterior, que a gente denomina de neurohipófise. Essas duas partes compõem, né, a glândula. A hipófise ela vai secretar 8 hormônios e, portanto, afeta quase todas as funções do corpo. Imagine vocês que eu começo aqui, né, com o meu chip central e depois esse chip ele vai desencadeando informações para outros centros de comando, que no caso seriam outras glândulas, que vão estar secretando outros hormônios. Então, assim, muito importante a gente compreender essa função da hipófise. Aqui eu tenho uma figura denominando aqui, mostrando a região que ela está localizada, com o cursor do mouse, olha, hipófise, região do hipotálamo, no sistema nervoso central. Aí a gente puxa aqui, ó, essa figura, né, no slide, e eu tenho a divisão da adenohipófise, né, ilustrado em vermelho, e a outra região, a neurohipófise, é ilustrado em amarelo. Vejam vocês que eu tenho somente na adenohipófise a secreção da prolactina, FSH, LH, o TSH e o ACTH, além da somatotrofina. São hormônios que vão desencadear papéis importantíssimos em outras glândulas. Na região posterior da hipófise, eu tenho a produção da ocitocina, do hormônio antidiurético, que são 2 hormônios muito importantes também para a regulação do organismo vivo, principalmente a ocitocina em termos, né, quando a gente fala de gestação. Na figura posterior, a gente entende aqui um pouquinho mais detalhado, muda aqui os nomes, ali eu tinha siglas e aqui eu tenho nomes, né, relacionado nomes, por exemplo, aos hormônios produzidos na adenohipófise. Podemos guardar tanto faz o nome ou a sigla. E aqui está desempenhando, né, a figura logo abaixo, olha que interessante, né, quais tecidos que esses hormônios vão estar atuando. Por exemplo, a prolactina na glândula mamária, o hormônio gonadotrófico nas gônadas, né, nas células reprodutoras, o hormônio tireotrófico na tireoide especificamente, o adrenocorticotrófico nas suprarrenais, na produção de adrenalina e noradrenalina, e o somatotrófico nos ossos, né, no crescimento da célula óssea. Já na parte posterior, representada em amarelo, eu vou ter a ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina está relacionada à produção de leite, assim como, né, na hora do parto, contrações no útero. E o hormônio antidiurético é um hormônio que está muito relacionado ao balanço hidroeletrolítico que é realizado nos rins, quantidade de água que nós temos no corpo. Então, isso é importantíssimo, pessoal. Vocês decorem esses hormônios, decorem a hipófise, porque vai cair na prova. Aqui vamos falar um pouquinho da adenohipófise, então, a parte anterior da hipófise, composta por tecido epitelial glandular, altamente vascularizado e constituído por células epiteliais de formas e tamanhos diferentes. Sintetiza e libera pelo menos 8 hormônios importantes, só na parte anterior, olha lá. Somatotropina, aqui está a sigla, STH, envolvida no controle do crescimento no corpo. Mamotropina, LTH, que estimula o crescimento e a secreção da mama feminina. Adrenocorticotropina, o ACTH, muito importante, controla a secreção de alguns hormônios corticais da glândula suprarrenal. Tirotropina, TSH, que estimula a atividade da glândula tireoide. E o hormônio estimulador do folículo, FSH, que estimula o crescimento e a secreção de estrógeno nos folículos ováricos e de espermatogênese nos testículos, células reprodutoras. Vai acabar o tempo aqui da aula, a gente tem ainda esses 3 hormônios e eu recomeço a próxima aula falando desses hormônios. Até já!